Olá, amigos e amigas, boa noite. É um prazer enorme estar nessa noite com vocês, nessa quarta-feira, trazendo esse assunto que é um chamado para todos nós, né? Tanto do movimento espírita quanto para qualquer tipo de denominação. É um chamado social, espiritual, humano, e nós precisamos trazer essa realidade, essa conversa, por mais desafiadora, dolorosa, difícil que seja, para o nosso ambiente, para o nosso movimento, que é o movimento espírita. Então, vir aqui falar disso para vocês me deixa muito feliz, muito agraciada mesmo pela oportunidade de tocar num assunto que é peculiar no meu contexto de trabalho, né? É uma rotina para mim atender pessoas que já tentaram o suicídio ou têm a intenção, né, de praticar o suicídio. Então, eu venho dividir com vocês essas impressões, né, eu digo que no contexto de consultório a gente faz um diálogo fraterno, profissional, né, que a gente está sempre ali dialogando. E como espírita, é impossível eu não exercer a minha profissão contando com o apoio da espiritualidade, né? Dos nossos amigos que nos orientam e nos auxiliam nessa caminhada. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite e peço a Jesus, ao Pai, à espiritualidade, que conduza as nossas palavras, as nossas reflexões, para que essa conversa, né, esse diálogo fraterno que teremos aqui, também faremos um diálogo fraternal, que possa preencher os nossos corações e, e que a gente saia preenchido de novos conhecimentos e também de novas formas de lidar com essas pessoas que se apresentam na nossa casa espírita, que se apresentam a nós, na nossa família, às vezes, no nosso bairro, no nosso condomínio. Elas estão o tempo todo com a gente, muito próximas, e mesmo que espíritas, pode ser, isso não desejo isso para nenhum espírita, mas a literatura já traz tanto, né? Espíritas também pensam em tirar a própria vida, né? Pode ser que no nosso movimento, né, a gente se depare com situações assim. Então, como lidar com isso, né? Bom, amigos, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a nossa conversa, amigos, vai sair dessa temática, né, de como vocês acabaram de fazer o estudo dessa obra para levar isso para o acolhimento fraterno, né, para o diálogo fraterno de vocês. A gente vai tentar conversar um pouco, respaldados o tempo todo pela codificação, pelas obras básicas e também complementares que usamos, de que forma a gente pode desenvolver essa escuta e esse acolhimento dentro da casa espírita, né? Para esse indivíduo que já tentou o suicídio ou que passa por sua cabeça, naquele momento de dificuldade, tentar tirar a própria vida. E para começar essa nossa conversa, antes de tentar dizer para alguém algo, qualquer tipo de palavra confortante, qualquer tipo de diálogo que você considere acolhedor, você precisa entender, mesmo que pela sua cabeça nunca tenha passado tirar a própria vida, você precisa entender minimamente quais são as motivações dessas pessoas que tentam tirar a própria vida, né? O que será que passa pela cabeça de alguém, da gente, em algum momento da nossa vida, a gente cogita a possibilidade de acabar com a nossa vida. E falar desse assunto é muito interessante e oportuno, porque eu vivi a questão do suicídio desde muito cedo na minha casa. Aos 6 anos de idade, minha mãe tentou a primeira vez tirar a vida dela. E eu e meu irmão, a gente assistiu essa cena. Eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 3 anos. E essa cena
Minha mãe tentou algumas vezes tirar a própria vida com o uso indiscriminado de medicamentos, né? Consumindo muita medicação. Então, no meu contexto de infância e adolescência, foi regado também com essa questão do suicídio. E como sabemos que não há acaso para nada que fazemos, olha onde eu fui parar, né? Fui parar na missão de trabalhar com saúde mental e de acolher também essas pessoas que, por algum motivo, desejam acabar com a própria vida. Então, antes de mais nada, quando estamos e nos deparamos, né, no atendimento fraterno para fazer um diálogo, a gente precisa abrir o nosso coração humildemente e tentar entender por que as pessoas desejam tirar a própria vida. Sem julgar no primeiro momento se ali existe um quadro obsessivo ou não. O nosso papel não é fazer isso no primeiro momento, é mergulhar no universo desse sujeito empaticamente, tentar descobrir por que que ele deseja acabar com a vida dele, quais são as razões e as motivações. E eu gostaria que antes da gente continuar aqui, que a gente faça 20 segundos de reflexão na cabeça de cada um daqui das 18 pessoas, estamos em 18 nesse momento, por que que alguém deseja tirar a própria vida? Marina, estamos em 25. 25 para mim está parecendo 18. 25, 25. Por quê? Por que que alguém deseja tirar a própria vida? Pense nisso nesses segundos, reflita sobre isso, para que a gente possa continuar. É muito típico, eu trouxe algumas frases anotadas nos prontuários dos meus pacientes que já tentaram suicídio, trouxe para compartilhar com vocês, porque são frases que vocês já devem ter escutado ou vão escutar dessas pessoas que buscam ajuda na casa espírita. Frases do tipo: eu não tenho mais forças para continuar. Eu não vejo mais graça em nada. Não faço nenhuma diferença nesse mundo. Eu perdi tudo. Não faz sentido continuar viva. Tem dias que eu estou bem. Tem dias que eu só quero beber muito e vem essas vozes internas me dizendo que não vale a pena continuar. Trouxe algumas das tantas frases para que a gente comece a entender as motivações e o que se passa na cabeça dessas pessoas que, porventura, acham que a vida não vale mais a pena. Os estudos mostram que existem causas variadas para o indivíduo tentar tirar a própria vida ou desistir da vida. A primeira delas, que nós espíritas tanto falamos, né? Porque não somos sujeitos pautados no materialismo severo, né? Acreditamos que existe um mundo para além do mundo material, no mundo espiritual. Mas indivíduos que são muito materialistas e que não acreditam na mesma perspectiva que a gente acredita, de continuidade dessa vida, de que a vida não acaba. Esses sujeitos, eles entendem que essa vida é uma só, e que se por acaso essa vida não esteja boa, se os desafios me pareçam, né, ou pareçam essas pessoas pesados demais, elas acham que acabar com essa vida é uma forma de se desprender da dor e do sofrimento, considerando que a vida, nesses casos, para essas pessoas, seria uma só. A solidão também pode ser uma motivação para alguns, os quadros depressivos, as enfermidades que não têm cura e que levam o indivíduo a uma debilidade física muito expressiva, e eles não têm um repertório emocional, espiritual para passar por isso. Violência, né? Estar sujeito a violências físicas, violências emocionais, psicológicas,
maus tratos físicos e psicológicos, abusos de todo tipo, quadros de pobreza extrema, em que o indivíduo se vê sem emprego, sem casa, sem moradia, sem condições de gerir a própria vida material. Porque, embora sejamos espíritas e acreditemos que há alguma coisa para além da matéria, nós também precisamos da matéria, precisamos nos suprir do mundo material, porque vivemos na matéria, expressamos o nosso espírito na matéria. O fanatismo religioso, já ouvimos histórias de algumas denominações fanáticas que levaram seus fiéis em conjunto, inclusive, né? Nos Estados Unidos tem uma história muito famosa sobre isso, que dirigentes, né, de determinada denominação conseguiram convencer um grupo grande de fiéis a tirar a própria vida, como se isso fosse uma forma de sacrifício e de conseguir a redenção eterna. Negligência e abandono familiar pode ser um outro motivo, perdas afetivas, o próprio alcoolismo e o uso de outras drogas, distúrbios mentais psíquicos importantes, a desesperança, falta de motivação e a obsessão de espíritos. Então, vejam, meus amigos, minhas amigas, existem várias causas, e quando nós nos colocamos ali diante de um indivíduo que vai abrir o seu coração para falar sobre isso, eu preciso entender em que terreno eu estou pisando, lidando, quais são as causas envolvidas naquele caso, porque cada caso é um caso, cada diálogo fraterno de cada tentante de suicídio vai ser diferente. Eu preciso entender as sombras que rondam esse psiquismo, essa mente, as dores que rondam esse psiquismo e essa mente. Vejam que a obsessão de espíritos é colocada por último, porque ainda muitos de nós, quando um indivíduo desse se aproxima, a gente já atribui o desejo dele de tirar a própria vida à obsessão espiritual. E na maioria das vezes, pode ser que não exista nenhum quadro obsessivo ali. Que, na verdade, talvez, não vamos dizer que não exista nenhum quadro obsessivo, porque a obsessão, a bem da verdade, que ela está presente em nossas vidas o tempo todo, de nós para nós mesmos, inclusive. A autoobsessão é a mais importante de todas, é a que a gente comete todos os dias. E, claro, a obsessão entre os encarnados, entre as relações que se estabelecem aqui enquanto encarnados. E, num terceiro momento, os quadros obsessivos com o plano espiritual. Sim, eles existem, mas muitos desses tentantes de suicídio sequer têm algum espírito obsessor. Pode ser, sim, e é, muitas vezes, fruto dessa mente, desse sujeito adoecido e também pode ser adoecido de vidas anteriores, em que ele chega nessa vida, precisa passar por alguns desafios, precisa viver dores importantes como prova ou como expiação e não dá conta de fazê-lo. E aí é impossível a gente se colocar numa situação de atendimento fraterno desses nossos amigos sem voltar às nossas obras básicas que nos trazem norte para fazer as nossas colocações, para que a gente possa proferir, que da nossa boca saiam as palavras certas para um momento tão delicado. Eu costumo dizer aos meus alunos, porque eu também sou professora de nível superior, que quando se tange a saúde mental, para toda a área da saúde, mas quando eu trabalho com paciente em saúde mental, eu preciso ter muito cuidado com as palavras que eu falo para essa pessoa. Eu posso taxá-la, julgá-la, discriminá-la ainda mais e piorar a situação em que ela se encontra. Então, na questão 943, Kardec pergunta aos espíritos de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé, e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais,
O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Bom, então os Espíritos colocam para nós que a falta de fé e a falta de direcionamento da vida, de tarefas e atitudes de ação, seja no bem, seja no trabalho edificante, seja na profissão, seja no lar. Quando vemos a nossa psique, a nossa alma, o nosso espírito vazios desses dois grandes suportes, nos colocamos e nos sujeitamos a esse lugar de questionar e nos sentir desgostosos em relação à nossa vida. Assim como quando nos colocamos em busca de satisfazer prazeres em coisas que pioram ainda mais a nossa saúde física e do nosso espírito, cada vez mais buscando essa saciedade, seja na compulsão alimentar, seja no álcool, seja em outras drogas, seja na compra excessiva de coisas, dos bens materiais, nós podemos entrar em uma crise, em colapso. E na questão 952, Kardec pergunta: como é que suicide o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Os espíritos, eles são bem diretos conosco, né? Deus nos pega no colo, Jesus também, Maria e todos os espíritos, né, que conduzem a nossa jornada. Mas eles também são muito diretos e categóricos ao dizer que cometemos suicídios de várias formas. Suicida não é só aquele que tira a sua própria vida com um punhal, com uma arma, que pula da ponte, que tira a sua vida de forma abrupta, mas todos nós que cometemos abusos baseados nas nossas paixões, nas nossas necessidades ainda materiais e carnais de consumir alguma coisa que a gente sabe que faz mal, a gente conhece que faz mal, mas ainda assim a gente tem a necessidade de consumir, de fazer, de viver aquilo, porque nesses momentos é como se a gente se desconectasse de Deus, como a gente se perdesse, né, dessa base, dessa divindade, desse Deus que nos guia e nos criou. E na 952A, pergunta-se o seguinte: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, abruptamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. E aí, Divaldo Pereira Franco, que tanto nos traz informações valiosas, principalmente através de nossa querida Joana, traz um conceito para nós. Nos livros de Hermínio também a gente tem isso, sobre covardia moral e coragem moral. O que seria essa covardia moral? Seria essa dificuldade que temos, que todos temos, de lidar com os nossos desafios morais cotidianos. E para nos anestesiar, para talvez diminuir essas dores morais, esses desafios, essa dificuldade de transcender, de fazer a reforma íntima, de sermos melhores, a gente cai nos nossos vícios e nos nossos erros, numa atitude covarde. E também nos fala da coragem moral, é que quando identificamos as nossas dificuldades e limitações diárias, mesmo assim, a gente permanece firmes, fortes no nosso propósito e nas nossas escolhas, por mais difíceis e desafiadoras que elas possam ser. Talvez a gente não consiga nos manter fortes nessas escolhas 7 dias por semana,
tantas horas nesses 7 dias, mas que a maior parte desses dias a gente consiga, ou a maior parte do nosso dia a gente consiga. A incredulidade, então, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e aprofundam ainda mais essa covardia moral. Lá no livro Loucura e Obsessão, que é um livro extremamente importante para quem faz diálogo fraterno e vai receber esses indivíduos que estão num estado de perturbação espiritual, emocional, psíquica, todos eles estão. Ninguém vai ali para conversar conosco, para tomar um café da tarde apenas e falar das coisas felizes, né? As pessoas buscam um diálogo fraterno numa casa espírita quando a situação está tenebrosa. É assim que acontece. Assim como os pacientes me buscam no consultório falando assim: doutora Marina, eu já passei em tudo, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Quando eles chegam para nós na casa espírita, a maioria deles, eles chegam numa situação de desespero e de muita perturbação mental. E o suicídio, então, nessas circunstâncias desses tentantes, é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. Sutilmente. Não é uma coisa que se dá do dia para a noite, né? Do dia para a noite a pessoa decide que ela não quer mais viver. Mas é algo que se instala nos desequilíbrios diários, na desatenção diária, na falta de vigília, na falta de oração, na falta de conexão com o alto, com Deus. Ah, Marina, mas e se for um ateu? Olha, eu vou te dizer que eu acho mais difícil um ateu tirar a própria vida do que uma pessoa que professa alguma fé. Os casos, por incrível que pareça, são até maiores em pessoas que acreditam, têm alguma fé, do que nos próprios ateus. Mas esse indivíduo, né, que perde o gosto pela vida, ele vai perdendo o discernimento, ele vai deixando escapar dele essa consciência de que é preciso viver, que é preciso passar pelas dores, que todos nós faremos essa travessia, que todos nós recebemos, uns um pouco mais, outros menos, ou percebemos de forma diferente essas nossas dificuldades do dia a dia. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem o seguinte, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. A bem da verdade, que a nossa fé é testada o tempo todo, a gente sabe disso. A nossa confiança em Deus é testada o tempo todo. E nós, lá no fundo, ou lá no raso, não sei, temos dificuldade de confiar, vivemos crise de confiança. E crise de confiança em Deus também. Porque é muito fácil confiar em Deus quando a nossa vida vai bem. Quando temos comida, quando temos uma casa, temos uma família que funciona bem apesar dos desentendimentos, dos conflitos. Quando a nossa vida, de alguma maneira, não é uma montanha russa, não tem tantas instabilidades, ou quando temos a falsa sensação de controle sobre tudo que fazemos. Agora, a nossa confiança é testada quando abruptamente um ente querido, né, não está mais conosco, é retirado, desencarna, ou quando perdemos o nosso emprego e nos vemos numa situação de escassez financeira e que não sabemos que rumo tomar, ou quando somos anunciados por uma doença que não tem cura, ou que vai nos tirar as funções, a funcionalidade e a gente não tem como controlar. A nossa confiança é muito testada nesses momentos. Ou quando uma depressão chega até nós, se apresenta e você começa a questionar. Então, é importante que a gente, de uma maneira muito, muito amorosa, muito sutil, quando estiver conversando com essas pessoas, em momento nenhum olharemos nos olhos delas e falaremos: olha, você está querendo tirar a sua própria vida porque você se perdeu de Deus. Você se distanciou de Deus. Seria muito cruel fazer isso com esses nossos amigos.
sim, pode ser que ele tenha se distanciado de Deus, ela tenha se distanciado, pode ser que ela tenha se perdido nesse caminho, pode ser que ela não se ache mais, que ela não veja, ela não enxergue mais esse encontro com Deus. E o nosso papel nesse momento, então, não é apontar o dedo de algo que ela já sabe, mesmo que de forma inconsciente, ela sabe que alguma coisa está errada com ela. Ela não quer mais uma pessoa que a julgue, ela quer uma pessoa que esteja com ela, junto com a espiritualidade, junto com os profissionais de saúde, dizendo o seguinte: olha, nós estamos aqui para recuperar, te ajudar a recuperar a calma e a resignação, para te ajudar a sair desse estado de confusão mental que você está no estado de confusão mental. Quando estamos em estado de confusão mental, meus amigos, quando estamos em quadros de raiva excessiva, todo mundo aqui já passou por um quadro de raiva excessiva, eu sei, a não ser que tenha alguns seres sublimados aqui, por favor, me fale, se já temos espíritos puros, por favor, sinalizem aqui no chat, mas acredito que não seja essa a nossa condição. Quando estamos numa situação de muita raiva, a gente fica cego, a gente fica surdo, a gente fica mudo, e um indivíduo que coloca na cabeça que a vida dele não importa mais, não serve mais, ele praticamente não ouve mais nada, não enxerga mais nada, não. E o nosso papel é amar essa pessoa, é dar colo para essa pessoa, é olhar nos olhos dela e dizer o seguinte: eu sei que você está num estado de sofrimento profundo, eu posso ver nos seus olhos. Eu consigo ver nos seus olhos. E o meu papel aqui é te acolher e é te mostrar que você pode recuperar a sua calma e a sua resignação, a sua fé, a sua confiança, a sua base forte. É isso que eu quero fazer contigo. E a partir daí, quando essa pessoa olha nos seus olhos e ela entende que você está ali, não é para doutrinar ela, não é para dizer que ela fez certo nisso, errado naquilo e etc. É para acolher ela e dizer assim: tudo bem, você pode ter uma chance de sair disso, e eu estou aqui para ser esse caminho junto com a espiritualidade, que é isso que a gente faz no nosso hospital, que é a Casa Espírita. Então, já sabido de vocês já conhecem essa história, desde lá do EJE, né? Quem estudou EJE lá atrás, a gente tem tipos de suicídio, né? O suicídio direto, ou intencional, e indireto, que a gente já falou aqui em slides anteriores. Ou eu posso ter um indivíduo que tira ou tenta tirar abruptamente a vida dele, ou um outro indivíduo que vai se suicidando aos poucos, né, com suas vicissitudes em relação à sua saúde física, psíquica, ou mesmo ambas. E aí, segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, ou câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, a loucura. E aí, meus amigos, a doutrina nos coloca isso, nos traz isso nas obras complementares, mas eu, como espírita, que estou fazendo um diálogo fraterno, vamos supor, com um indivíduo que é cego, ok? E que tentou, mais uma vez, né, que está na tentativa de suicídio nessa vida porque é cego e não sabe lidar com a cegueira. Eu jamais posso afirmar que na vida anterior ele se suicidou e por isso nessa vida ele veio cego. Eu não tenho esse papel de fazer esse julgamento. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que não, pode ser que não. Pode ser que o indivíduo venha com câncer nessa existência como prova, e não porque ele se suicidou numa vida anterior, não importa o que aconteceu. Vamos considerar que essa é a nossa melhor versão, é isso que a gente tem que considerar, e a do nosso semelhante também. Vamos focar nas motivações dele nessa existência. E deixe para a espiritualidade, para a reunião de desobsessão, para o auxílio espiritual, nos dizer alguma palavra, se é que existe a necessidade da gente conhecer alguma coisa sobre a vida passada, né? O passado desse indivíduo enquanto espírito. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção,
conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram o segundo merecimento de quem dispõe. Outra coisa muito importante, enquanto estamos em diálogo fraterno, é dizer para aquelas pessoas que elas precisam, sim, de tratamento da medicina aqui da Terra. Elas precisam de auxílio de profissionais da área da saúde. A casa espírita vai ser coadjuvante, vai ser um complemento, é um outro pilar para ela, mas ela precisa estar em tratamento. Por que eu estou falando isso, gente? Do fundo de coração de quem trabalha na área da saúde. Tem muitas pessoas que só querem conseguir sair dessa situação, desse quadro, única e exclusivamente, transferindo a responsabilidade para a casa espírita, para a religião. Ah, Marina, mas é possível a gente ajudar e conseguir tirar esse indivíduo? É possível, não estou dizendo que é impossível, não. Mas é perigoso, a gente precisa ter cautela, porque essas situações são muito sutis, são verdadeiras panelas de pressão, bombas relógio que estão na nossa mão, e que a qualquer momento o indivíduo ele pode tomar coragem, ter iniciativa, acionar a vontade, né, o gabinete da vontade lá que Emmanuel nos colocou, e tirar a própria vida, mesmo tendo acabado de sair da casa espírita, né? Então a gente precisa ter essa humildade. E aí, diante disso, continuando no nosso raciocínio do que falar para essas pessoas e do que entender sobre esses tentantes, aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles para atingir o seu objetivo. Então, é possível que as pessoas, elas, numa situação de perder um pai, de perder uma mãe, de perder um companheiro, um filho, uma filha, possam querer tirar a própria vida. Isso existem inúmeros casos de pessoas que tentam tirar a própria vida quando passam por uma situação como essa. E o resultado que colhe é muito diverso do que elas esperam, né? Elas esperam ir lá encontrar com esse ente querido na espiritualidade. Pelo contrário, ela vai ficar ali num período de sofrimento distante dessa pessoa que ela tanto ama, que ela tanto considerou que ela reencontraria. Então é importante que quando algum companheiro nosso chegue na casa espírita dizendo o seguinte: olha, eu não estou suportando, minha mãe foi embora e eu acho que, tirando a minha vida, eu vou encontrar com a minha mãe no plano espiritual. Essa é a minha esperança, é a minha única chance, e é importante que a gente mostre, inclusive, essa questão para esses amigos. Olha, eu posso ler uma coisa para você nesse momento? Uma coisa, uma orientação dos espíritos, aqui nas nossas obras básicas. Leia para ela, abra junto com ela essa pessoa e leia junto. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio, né? As consequências do suicídio, nós já sabemos, como espíritas, elas são diversas, não apenas fixadas, né? Cada caso é um caso. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam só falta imediatamente, lá no plano espiritual, outros em uma outra existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, uma coisa a gente já sabe, que a espiritualidade nos revela. E se a gente tem tempo de falar isso para uma pessoa, né? Claro, antes que ela tire a própria vida. Não precisa ser necessariamente lá na reunião de desobsessão em que esses espíritos sofredores vêm que se suicidaram, para a gente ajudar, que a gente consiga fazer isso em tempo. A gente precisa ser muito enfático nessa hora e firmes e dizer o seguinte: tudo bem, você pode até tirar a sua vida nesse momento, mas a sua próxima vida será mais desafiadora do que essa, provavelmente. E aí? Levar essa pessoa a refletir dessa forma. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? A gente já viu que é mais culpado. E já conhecemos o Vale dos Suicidas, né? Pelas palavras que André Luiz nos trouxe nas obras psicografadas por Chico Xavier. Conhecemos e já conseguimos imaginar, mesmo não sei quais de nós aqui já esteve nesse vale ou não, conseguimos imaginar a dor e o sofrimento dos nossos amigos que então tiram as suas vidas e passam um tempo considerável
André Luiz passou 8 anos nesse vale, mas tantos espíritos que passam centenas de anos no Vale dos Suicidas, porque não despertam a sua consciência, porque não se abrem a entender a gravidade daquilo que cometeram. E aí nossa querida Ivone, conhecida de vocês também, que em Memórias de um Suicida fala das tantas vezes que ela tirou a própria vida, né? E ela contando, descrevendo esse Vale dos Suicidas com uma riqueza de detalhes, ela dizendo assim, não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Porque aqueles que querem, por fim, eles têm a esperança de que encontrarão a paz. Eles têm a esperança de que serão consolados. Eles têm a esperança de que se houver um Deus em que eles acreditem, Jesus, ou eles estarão ali de prontidão, pegando esse sujeito no colo e levando eles para um lugar de paz e de consolo, e a gente sabe que não é assim. Os espíritos já nos dizem que não é assim, já nos informam que não é assim. Então, entendendo esse papel e todo esse contexto que os espíritos já nos deixaram em tantas obras, o que devemos fazer no nosso diálogo fraterno? Primeira coisa, conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato suicida no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas. É método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolucionável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal dessa pessoa. Quando você estiver com ela, se você já conhece esse indivíduo, ou se você conhece a família dessa pessoa, e é importante que no diálogo fraterno, aquele que for trabalhar com tentante suicida, que ele se aproxime das pessoas em torno desse indivíduo, que você conseguir se aproximar, que você faça contato com essas pessoas. Porque todos nós, imperfeitos em maior ou menor grau, todos nós temos valores, virtudes, temos qualidades. E quando você está diante de um indivíduo que está tentando suicídio ou que pretende tirar a própria vida e você diz o seguinte, mas eu sei que você é uma pessoa muito habilidosa em tal coisa, você conversa tão bem, você é assim, você é uma boa mãe, você é um bom pai, um bom amigo, você é tão bonito, e aí você vai valorizando, relembrando essa pessoa das qualidades que ela tem, acendendo essa luz nesse túnel longínquo que ela criou, nessa situação de desespero. Então, as nossas terapias, elas começam nesse lugar. E levar o indivíduo ao exercício da oração. Ele se perdeu completamente disso. Ele acha que não vale nem a pena viver mais. Quem dirá sentar-se, meus amigos, para orar. Então, ao invés de eu falar assim, olha só, é importante que você faça oração todos os dias, tá? Porque através da oração você vai sair dessa situação. Eles vão voltar para casa, e a maioria deles não vão se colocar em prece, em oração, eles não conseguem fazer isso. Quem aqui já passou pela depressão sabe do que eu estou falando. Mas ore com ele, toda semana, mesmo que você ache assim, é só uma vez na semana que ele está aqui, pegue na mão e ore junto, faça prece junto, faça prece à distância para essa pessoa, até ela ter condição de, por ela mesma, se conectar com o alto. Indique leituras otimistas, e para aqueles que ainda em suas casas mantêm o grande medicamento que é a água fluidificada, que eu vejo como um medicamento tão maravilhoso, que essas pessoas façam uso dessa água. E aí, Chico, lá na sua obra Pronto Socorro, diz o seguinte: é importante meditar no amor e na necessidade daqueles corações
que te usufrui a convivência. Agora, recente, eu estou com o caso de uma jovem que fez a tentativa mês passado, já vai fazer um mês que ela fez uma tentativa. Ela é espiritualista, não está frequentando nenhum lugar, e a motivação dela foi a não aceitação, né, da família por ela ser lésbica. E eles afastaram ela, né, do convívio familiar quando ela se assumiu, e aí ela fez essa tentativa de tirar a própria vida. Eu sei que é difícil eu virar para essa menina, nessa circunstância, para essa jovem, e dizer o seguinte: olha, seu pai e sua mãe te amam, né? Eles te colocaram para fora de casa, mas eles não te aceitam, mas eles te amam. É muito difícil, né? Eu virar para ela e falar nessa circunstância. Mas aí eu virei para ela e falei assim: olha só, nós temos famílias de laços sanguíneos e não sanguíneos também, né? Que família com laço não sanguíneo que você tem? Quais são as pessoas que você tanto ama, mesmo que não tenham o seu sangue? As pessoas que zelam por você, que prezam por você. E me fala 2 pessoas, 3 pessoas, lembra delas agora. E aí eu levei ela a pensar no amor e na convivência fraterna que ela tem com essas pessoas que valorizam a existência dela e o que ela é, certo? Então a gente é só desenvolver o filho e a habilidade para levar essas pessoas a meditar no amor e na convivência daqueles que o estimam. Uma outra coisa importante é aconselhar essa pessoa a ter uma ocupação em que ela se veja útil, em que ela se sinta importante para com o próximo, para com a sociedade, para com o não importa a tarefa e a atividade que ela vai desempenhar, não importa, mas que ela tenha alguma tarefa, que o tempo dela não seja tão ocioso. Todos nós precisamos de alguma ociosidade, mas ter um tempo muito ocioso nos leva a esse lugar de monoideias, né? Esses pensamentos que ficam se repetindo, essas ideias que ficam se repetindo e essa vontade de se matar, né? Que pode ficar se repetindo nessas cabeças. Dizer a eles: visite um hospital, faça uma prática no bem, seja voluntário. E, meus amores, a verdade é, nós espíritas, a gente faz até bastante isso, né? Quando a gente está na prática da caridade, do bem, a gente vê que tem pessoas com situações muito mais desafiadoras que as nossas. No diálogo fraterno, então, né, é uma terapia para quem está lá. É muito mais, eu acho, que para quem está fazendo diálogo do que a pessoa que está recebendo. Você fala assim: meu Deus, olha só o que eu escutei hoje, né? Você falando com você mesmo. Essa situação dificílima. Senhor, obrigada. Espiritualidade, obrigada. Porque não tem problema, não. Eu achei que eu tivesse problema, mas eu não tenho problema, não. Meu problema é muito pequeno. E aí eu deixo algumas sugestões de reflexões que vocês podem levar para o diálogo fraterno, uma listinha bem bonitinha aqui de reflexões. Você pode perguntar para esse indivíduo: fulano, fulano, o que aflige a sua alma? Quais são os seus medos em relação à vida? Por que você tem medo de viver? Quais são os seus medos? Você já parou para pensar no que acontece depois da sua morte, quando a gente morre ou quando a gente tira a nossa vida? O que você tem feito para diminuir esse desejo de morrer? Quais são as suas estratégias de enfrentamento, seus tratamentos? O que você tem feito? Porque essas pessoas, elas precisam se tornar protagonistas desse movimento também. Não é um movimento passivo, em que só o profissional faz ou só quem está lá na casa espírita faz. Ela precisa ser protagonista e ativa. Você tem rede de apoio, fulano? Você tem pessoas que podem te escutar, que podem te acolher, que você possa conversar? Você tem feito tratamento, acompanhamento profissional? Quais? Quais tratamentos? Quais são os profissionais que te atendem? Como você acha que nós podemos te auxiliar aqui? O que você espera de nós enquanto grupo espírita? O que você acha que a gente pode fazer pela sua vida? Pergunte às pessoas. E aí uma atividade simples que eu faço no consultório que serve para o contexto de diálogo fraterno. Escreva, faz uma listinha de coisas que você tem boas na sua vida.
Muitos podem virar para você e falar, não tem nada de bom, nada na minha vida é bom. Eu falei, não, vamos fazer um exercício então, vamos pensar mais um pouquinho. Se você não está vendo agora, nesse momento, então escreve para mim coisas que já foram boas na sua vida. Coisas maravilhosas que você já viveu. E aí eu vou levando a pessoa a olhar para aquilo que é bom. E sempre, meus amigos, sempre abrace esse assistir. Se você puder e se ele quiser ser abraçado. Segure na mão, toque, olhe dentro dos olhos. Essas pessoas, quem já lidou com suicida sabe disso, né? Com tentante de suicídio, o brilho no olhar delas é menor. Porque a vida já começou a se esvair antes mesmo, né, da tentativa ou do próprio suicídio em si. Então, olhe nos olhos dela e mostre para ela que você está ali, que ela pode confiar em você. E quais são, né, as coisas que a gente já oferece que são imprescindíveis nesse tratamento junto com o diálogo? A prece, a prece. Se ele não consegue fazer sozinho, faça com ele, faça junto. Peça alguém da família para fazer junto. Algumas casas têm um trabalho de irradiação para essas pessoas, né, para vários grupos. Na pandemia isso ficou muito forte nas nossas casas espíritas. Então, vocês podem ter irradiação para os tentantes de suicídio, para aqueles que estão pensando em tirar a própria vida. O passe, que é uma ferramenta, um remédio, um tratamento espetacular. A água fluidificada como medicamento, tá? Enfim, a gente entra... Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, porque tem casos que tirou, tem casos que mantém, enfim, mas ainda é considerado pelo espiritismo um tratamento. O estudo, esse indivíduo ele precisa estudar, né? Não tem como ele fugir disso. E aí, se ele não consegue estudar sozinho, não consegue ler as obras básicas porque ele acha difícil, manda podcast, manda vídeo no YouTube, manda um artigo que você viu de uma revista espírita online, enfim, a gente consegue orientá-los aí em relação a isso. E caso, né, muitos talvez tenham que passar aí pela reunião de desobsessão da casa para a identificação aí de algum espírito que possa estar contribuindo para isso, mas lembrando que, meus amores, olha só, se eu sou uma pessoa em desequilíbrio emocional e mental em relação aos meus hábitos, mesmo que eu participe de uma reunião de desobsessão, e aí a equipe espiritual vai lá, conscientiza aqueles espíritos que estão me obsidiando a se afastarem de mim, né? Faça todo o tratamento, há um entendimento, um afastamento, tarará. Se eu não fizer a modificação do meu campo mental, do meu estado mental, dos meus hábitos, novos espíritos irão me obsidiar. E eu vou ficar nesse ciclo, nesse loop, né? Então é importante que eles criem essa consciência, certo? Em suma, não existe uma receita de bolo para lidar com o tentante de suicídio. Nós já conhecemos a nossa consciência enquanto tarefeiro dessa área, já sabe que o que mais importa é a forma como eu vou lidar, é o amor, é o acolhimento, é trazer ele para perto, é mostrar que você pode não estar naquele lugar dele, daquele sofrimento, mas você está ali para abraçá-lo, para acolher suas dores, para escutar, para ajudar, para ser ponte, para ser elo de ligação, de religação desse sujeito com Deus, porque ele perdeu essa capacidade de se ligar a Deus. E somos nós, né, o nosso papel, religar. Que essa irradiação e essa vibração chegue aos nossos amigos, aos nossos irmãos e irmãs, que perderam o sentido da vida, que esses raios luminosos ativem novamente a centelha divina que existe em cada um deles.
E o maior sentimento, o mais poderoso, para que a gente possa alcançar esses corações, é o amor. O amor genuíno, o amor que é mãe, que é pai, que é irmão, que é irmã, que é companheiro e companheira dessa jornada, que é desafiadora para todos nós. Obrigada, mestre, por esse encontro. Que assim seja. Obrigada.